Eu achava que conhecia minha mãe. Mas quando ela morreu, a vizinha bateu na minha porta com algo que destruiu tudo o que eu sabia sobre a nossa família. 3 dias depois do enterro, eu ainda estava na casa dela. Não conseguia sair. O cheiro do café que ela fazia de manhã ainda estava impregnado na cortina da cozinha. As canetas que ela deixava espalhadas pela mesa ainda estavam lá, com aquela letra miúda dela anotada em papéis soltos. Comprar pão, ligar para Fernanda. Fernanda era eu. Eu não conseguia jogar nada fora. Minha mãe morreu de infarto. Rápido, sem aviso. Ela tinha 68 anos e estava bem. Pelo menos era o que eu achava. A gente tinha almoçado juntas no domingo. Ela fez aquele arroz carreteiro que eu adorava desde criança. Falamos sobre o meu trabalho, sobre o quanto eu estava cansada. Ela sorriu e disse: "Você herdou isso de mim, filha. A gente aguenta tudo até não aguentar mais." Na terça, ela caiu na sala. Sozinha. Quando eu cheguei, já tinha passado quase 1 hora. O corpo dela ainda estava morno. Eu segurei a mão dela e não consegui falar nada. Só fiquei ali, sentada no chão, segurando aquela mão que tinha me criado, que tinha me abraçado, que tinha secado as minhas lágrimas a vida inteira. O velório foi silencioso. Pouca gente. Minha mãe era reservada. Não tinha muitos amigos. Não frequentava a igreja. Trabalhava em casa como costureira e vivia para mim. Pelo menos era o que eu sempre pensei. Depois do enterro, voltei para a casa dela. Eu morava a 5 quarteirões de distância. Mas nunca tinha dormido lá desde que saí, aos 22 anos. Agora, aos 35, eu estava de volta. E a casa parecia menor, mais triste, mais vazia. Eu andava pelos cômodos como se estivesse em um museu. Tocava nas coisas dela. A máquina de costura antiga, o rádio de pilha que ela insistia em usar, o crucifixo de madeira na parede da sala que ela herdou da minha avó. Eu nunca tinha prestado tanta atenção em tudo isso. Agora, cada objeto parecia gritar a ausência dela. Foi na quinta-feira que a vizinha apareceu. Dona Irene. Uma senhora de uns 75 anos que morava na casa da frente. Ela conhecia minha mãe desde antes de eu nascer. Elas não eram amigas próximas, mas se cumprimentavam, trocavam receitas, conversavam na calçada de vez em quando. Eu estava sentada no sofá, olhando para o nada, quando ouvi a batida na porta. 3 batidas secas, hesitantes. Quando abri, Dona Irene estava ali, com um envelope amarelado nas mãos. Ela parecia nervosa. Os olhos dela estavam vermelhos, como se tivesse chorado. "Fernanda, eu preciso te dar uma coisa." Eu a convidei para entrar. Ela sentou na ponta da cadeira, como quem não quer ficar muito tempo. Segurava o envelope com força, mas ainda não me entregava. "Sua mãe me pediu isso há muito tempo," ela disse, a voz tremendo. "Me fez prometer que se algum dia ela morresse, eu te entregaria." Meu coração acelerou. Não entendi. "O que é isso, Dona Irene?" Ela respirou fundo e estendeu o envelope para mim. "Eu não sei exatamente o que tem aqui dentro. Ela nunca me contou tudo. Mas me disse que era importante, que você precisava saber, que era a única forma de você entender a vida dela." Peguei o envelope. Era pesado. Tinha algo dentro além de papel. Olhei para Dona Irene, procurando alguma explicação no rosto dela, mas ela desviou o olhar. "Sua mãe era uma mulher forte, Fernanda. Mas tinha coisas que ela carregava sozinha, coisas que ninguém sabia, nem eu, nem você." "Como assim?" Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Dona Irene se levantou, como se não quisesse continuar a conversa. "Leia, quando estiver pronta. Mas saiba que o que estiver aí dentro vai mudar tudo o que você sabe sobre ela. E talvez sobre você mesma." Ela colocou a mão no meu ombro, apertou de leve e saiu. Não esperou resposta. Não olhou para trás. Eu fiquei ali parada,
segurando aquele envelope amarelado com o nome Fernanda escrito à mão. A letra era da minha mãe, trêmula, antiga. Sentei no sofá de novo. Olhei para o envelope por uns 10 minutos sem abrir. Meu coração estava disparado. Minha mão suava. Algo dentro de mim já sabia que nada seria igual depois daquilo. Abri devagar. Dentro tinha uma carta dobrada, uma foto antiga em preto e branco e um cartão de visitas de um advogado. A foto mostrava uma mulher jovem, sorrindo, com um bebê no colo. Levei alguns segundos para perceber. A mulher era minha mãe. Mas eu nunca tinha visto aquela foto. E o bebê não era eu. Minha mãe tinha olhos brilhando naquela foto. Ela parecia feliz. Mais feliz do que eu já tinha visto na vida real. E aquele bebê... Quem era? Abri a carta. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o papel. Fernanda, minha filha, se você está lendo isso é porque eu já não estou mais aqui. E agora eu preciso que você saiba a verdade. Uma verdade que escondi de você por 32 anos. Eu nunca tive coragem de contar enquanto estava viva. Mas você merece saber. Você merece entender quem eu fui antes de ser sua mãe. E o que eu fiz, antes de você existir. Parei de ler. Minha respiração falhou. Senti um nó na garganta tão forte que pensei que ia sufocar. O que ela tinha feito? Que verdade era essa? Continuei lendo, mas a carta era curta. Ela pedia que eu procurasse o advogado. Dizia que ele tinha algo guardado para mim. Algo que ela não conseguiu me entregar em vida. Um documento que vai explicar tudo. Olhei para o cartão do advogado. Dr. Ângelo Ferreira. Endereço em Porto Alegre, no centro. Telefone. O cartão estava velho, gasto nas bordas. Peguei o celular. Minha mão ainda tremia. Disquei o número. Tocou 3 vezes antes de alguém atender. Escritório do Dr. Ângelo, boa tarde. Meu nome é Fernanda. Fernanda Dias. Minha mãe, Marlene Dias, faleceu há 4 dias. Ela deixou um cartão do Dr. Ângelo e uma carta dizendo que ele tem algo guardado para mim. Silêncio do outro lado. Um momento, por favor. A espera foi eterna. Quando a voz voltou, era outra. Mais grave. Masculina. Fernanda, aqui é Dr. Ângelo. Sinto muito pela sua mãe. Eu estava esperando seu contato. Meu estômago virou. Esperando? Sim. Marlene deixou instruções muito claras. Assim que ela falecesse, eu deveria aguardar até que você me procurasse. Ela não quis que eu entrasse em contato diretamente. Disse que seria melhor assim. O que ela deixou para mim? Ele hesitou. É melhor conversarmos pessoalmente. Pode vir amanhã, às 10 horas. Eu explico tudo. Mas o que é? O que tem lá? Fernanda... A voz dele ficou mais séria. O que sua mãe deixou não é só um documento. É uma história. Uma história que você precisa ouvir com calma. E sozinha. Desliguei o telefone com a sensação de que minha vida tinha acabado de rachar ao meio. Olhei de novo para a foto. Minha mãe jovem. Aquele bebê. Aquele sorriso que eu nunca vi. Quem era aquela criança? Por que ela nunca me contou? E por que, pela primeira vez na vida, eu sentia que talvez não conhecesse minha mãe de verdade? No dia seguinte, às 9h30, eu estava na frente do prédio do Dr. Ângelo. Um edifício antigo no centro de Porto Alegre, com elevador de grade e cheiro de papel velho. Subi até o 4º andar. O corredor era estreito e silencioso. A porta do escritório tinha uma placa de bronze. Dr. Ângelo Ferreira. Advocacia. Bati. Uma secretária abriu. Me levou até uma sala pequena, cheia de estantes de madeira escura e processos empilhados. Dr. Ângelo estava sentado atrás de uma mesa enorme. Ele devia ter uns 60 anos. Cabelo grisalho, óculos de grau. Levantou quando me viu e apertou minha mão com gentileza. Fernanda,
Obrigado por vir. Sentei. Meu coração estava acelerado desde que acordei. O que minha mãe deixou aqui? Ele abriu uma gaveta e tirou um envelope lacrado, vermelho, grosso, com o nome Fernanda escrito na frente. A mesma letra trêmula da carta. Sua mãe veio aqui há 6 anos. Me entregou isso e me fez prometer que eu só te daria depois da morte dela. Disse que você não estava pronta enquanto ela estivesse viva. Que seria injusto. Injusto? Injusto com quem? Com você. E com ela mesma. Ele colocou o envelope na minha frente, mas não soltou. Antes de você abrir, preciso te avisar de uma coisa. O que está aqui dentro vai mudar tudo o que você sabe sobre sua família, sobre sua mãe e possivelmente sobre você. Engoli seco. Você sabe o que tem aí dentro? Sei. Sua mãe me contou tudo. Ela precisava contar para alguém. Estava carregando sozinha há mais de 30 anos. Então me conta. Agora. Ele tirou os óculos e esfregou os olhos. Parecia cansado. Não é meu lugar. Isso tem que vir dela, das palavras dela. Ela escreveu tudo. Estendi a mão. Ele me entregou o envelope. Rasguei o lacre. Dentro tinha um maço de folhas escritas à mão. Umas 15 páginas. A letra da minha mãe. Irregular. Cheia de palavras riscadas. Como se ela tivesse reescrito várias vezes tentando encontrar as palavras certas. Comecei a ler. Fernanda, eu nunca fui boa com palavras. Você sabe disso. Sempre fui calada. Guardava tudo dentro de mim. Mas agora que estou escrevendo isso, sabendo que você só vai ler quando eu já não estiver mais aqui, eu me sinto livre pela primeira vez em 32 anos. Você nasceu em 1989. Mas a minha história começou antes disso. Em 1985. Eu tinha 25 anos e estava apaixonada por um homem que não era seu pai. Eu sei que você nunca perguntou muito sobre o seu pai. Eu sempre disse que ele foi embora quando você tinha 2 anos, que ele não quis assumir responsabilidade. E isso é verdade, mas não é toda a verdade. Antes do seu pai, houve outro. Um homem chamado Ricardo. Ele era tudo o que eu achava que eu queria. Bonito, charmoso, me fazia sentir viva. A gente se conheceu numa festa de casamento. Dançamos a noite inteira. 3 meses depois eu estava grávida. Quando contei pra ele, ele sumiu. Não respondeu mais minhas ligações. Não apareceu mais. E eu fiquei sozinha. Grávida. Solteira. Em 1985, Fernanda. Você não faz ideia do que isso significava. Minha família quase me expulsou de casa. Minha mãe chorou por dias. Meu pai não falou comigo por semanas. A vizinhança inteira falava. Todo mundo sabia. Eu era a vergonha da família. Tentei segurar. Tentei ser forte. Mas a pressão era grande demais. Minha mãe me levou numa casa de freiras. Disseram que era o melhor. Que eu era jovem, que tinha a vida toda pela frente. Que aquele bebê iria destruir tudo. Eu acreditei nelas. O bebê nasceu em março de 1986. Um menino. Eu segurei ele por 5 minutos. Ele era perfeito, pequenininho. Chorava baixinho. Eu olhei para os olhos dele e quis morrer. Porque eu sabia o que ia acontecer. As freiras tiraram ele de mim. Disseram que era melhor assim. Que ele ia para uma família boa. Que eu ia esquecer. Que era a melhor coisa para ele e para mim. Eu assinei os papéis. Entreguei meu filho. E saí daquele lugar sem olhar para trás. Fernanda, eu nunca esqueci. Nem por um segundo. Nem por um dia. Aquele menino ficou gravado em mim. Eu sonhava com ele. Imaginava como ele seria. Se ele tinha meu nariz. Se ele sorria. Se ele era feliz. 4 anos depois, eu conheci o seu pai. Ele sabia da história. Aceitou. Falou que não fazia diferença. A gente casou. E aí você nasceu. E eu pensei que talvez aquilo fosse uma segunda chance.
que talvez Deus tivesse me perdoado, que talvez eu pudesse ser mãe de novo, do jeito certo dessa vez. Mas eu nunca contei pra você, nunca tive coragem. Porque... como eu ia explicar? Como eu ia dizer que antes de você existiu outro? Que eu tive um filho e entreguei? Eu morri de medo de você me julgar, de você me odiar, de você nunca mais me ver do mesmo jeito. Mas agora eu sei que esconder foi errado. Você merecia saber. Você merecia conhecer a verdade. Sobre mim. E sobre ele. O nome dele é Mateus. Pelo menos foi o nome que eu dei. Não sei se os pais adotivos mantiveram. Não sei onde ele está. Não sei se ele sabe que foi adotado. Mas eu sempre quis encontrar ele. Sempre quis pedir perdão. Fernanda, eu deixei documentos com o Dr. Ângelo. Tudo o que eu consegui guardar. A certidão de nascimento original. O endereço da casa onde ele foi entregue. Nomes das freiras. Tudo o que pode te ajudar a encontrar ele. Se você quiser. Não estou pedindo para você fazer isso. Não é sua obrigação. Mas se você sentir que precisa, se você quiser conhecer a história completa, tudo está aí. Eu te amo, filha. Sempre amei. Você foi a melhor coisa da minha vida. Mas eu carreguei essa culpa até o fim. E agora, finalmente, posso descansar sabendo que você sabe a verdade. Perdoa a sua mãe. Terminei de ler e não consegui segurar. Comecei a chorar. Chorei tanto que Dr. Ângelo levantou e trouxe um copo de água. Ele não falou nada. Só ficou ali, respeitando o meu silêncio. Quando consegui respirar de novo, olhei para ele. Ela tentou procurar? Ela tentou achar esse menino? Tentou. Algumas vezes. Mas as leis de adoção na época eram muito rígidas. Ela não conseguiu acesso aos registros. E desistiu. Por medo, eu acho. De mexer na vida dele. De destruir a família que ele tinha. E agora? Eu consigo achar ele? Ele abriu outra pasta. Tirou documentos antigos, amarelados. Com o que ela deixou aqui, sim. É possível. Não vai ser fácil. Mas é possível. Peguei os papéis. Certidão de nascimento. Nome: Mateus Dias. Data: 12 de março de 1986. Local: Hospital Santa Clara, Porto Alegre. Nome da mãe: Marlene Aparecida Dias. Nome do pai: não consta. Tinha também um endereço rabiscado: Lar Beatriz, Rua Flores da Cunha, 847, Guaíba. E uma foto, a mesma da carta. Minha mãe, jovem, segurando aquele bebê. Os olhos dela brilhando. Segurei aquela foto e senti algo quebrar dentro de mim. Eu tinha um irmão que eu nunca conheci, que minha mãe entregou, que ela carregou em segredo a vida inteira. E agora, ela estava morta. E eu estava sozinha. Segurando os pedaços de uma história que eu nem sabia que existia. Passei os próximos 3 dias imersa em papéis. A casa da minha mãe virou um cenário de investigação. Espalhei tudo na mesa da sala. As cartas, os documentos do advogado, a foto do bebê, recibos antigos, endereços rabiscados em papéis soltos. Eu não estava dormindo direito. Não estava comendo. Só conseguia pensar numa coisa. Quem era Mateus? Onde ele estava? Ele sabia que tinha sido adotado? Ele sabia que tinha uma mãe biológica que passou a vida inteira pensando nele? Fui até o Lar Beatriz. O endereço ainda existia, mas o prédio estava abandonado. Portas trancadas, janelas quebradas, mato crescendo na calçada. Perguntei para os vizinhos. Uma senhora idosa me disse que o lar tinha fechado há uns 15 anos. As freiras tinham morrido ou ido embora. Ninguém sabia para onde foram os arquivos. Tentei o cartório, tentei a prefeitura, tentei a vara da infância. Todo mundo me dizia a mesma coisa. Adoção antiga, registro lacrado, sem autorização judicial não tem como acessar. Eu estava encurralada. Foi na quarta-feira que eu lembrei da dona Irene.
Ela conhecia minha mãe desde antes de eu nascer. Se alguém sabia de alguma coisa, era ela. Voltei para a casa da minha mãe e atravessei a rua. A casa da dona Irene era pequena, com um jardim na frente cheio de flores. Bati na porta. Ela demorou para abrir. Quando viu que era eu, o rosto dela mudou. Ela sabia por que eu estava ali. Você leu, né? Assenti. Dona Irene, a senhora sabia? Sabia que minha mãe teve um filho antes de mim? Ela suspirou fundo e abriu a porta. Entra, filha. Sentamos na sala dela. Tudo ali era antigo. Sofá de crochê, cortina de renda, móveis de madeira escura, cheiro de café velho. Ela serviu um cafezinho e sentou na minha frente. Eu sabia, não tudo, mas sabia que tinha acontecido alguma coisa. Sua mãe chegou aqui em 1987, sozinha, magra demais. Os olhos dela estavam apagados. Ela nunca contou os detalhes, mas a gente percebia. Ela era diferente. Carregava um peso. Ela nunca falou do bebê? Não diretamente. Mas uma vez, anos depois, a gente estava sentada aqui fora, tomando tereré, e ela começou a chorar do nada. Eu perguntei o que era. Ela disse: eu fiz uma coisa que nunca vou me perdoar. Eu abracei ela e deixei ela chorar. Mas ela nunca disse o que era. E eu nunca insisti. A senhora acha que ela sofreu muito? Dona Irene me olhou com uma tristeza profunda. Fernanda, sua mãe sofreu todos os dias da vida dela. Ela tentou esconder. Tentou ser forte por você. Mas de noite, quando ela achava que ninguém via, ela acendia uma vela na janela. Todo dia 12 de março. Aniversário dele, eu imagino. E ficava ali, olhando para a rua, como se estivesse esperando alguém. Meu coração apertou. Ela queria que ele voltasse. Ela queria saber se ele estava bem, se ele era feliz, se ele tinha uma vida boa. Isso é o que toda mãe quer. Limpei as lágrimas do rosto. Dona Irene, eu preciso achar ele. Eu preciso saber o que aconteceu. Preciso fechar essa história. Ela assentiu devagar. Então você vai ter que voltar no tempo, ir para Guaíba, procurar pessoas que estavam lá. Alguém deve lembrar. Alguém deve saber. Ela se levantou e voltou com um pedaço de papel amarelado. Sua mãe me deu isso uma vez. Disse que era importante. Eu guardei, mas nunca soube por quê. Era uma lista de nomes. Nomes de freiras. Dona Irene tinha guardado aquilo por mais de 20 anos. A irmã Beatriz era a responsável pelo lar. Se ela ainda estiver viva, talvez ela lembre. Talvez ela te ajude. Peguei o papel com as mãos tremendo. Obrigada, Dona Irene. Ela segurou minha mão. Sua mãe era uma boa mulher, Fernanda. Ela fez o que achava que era certo na época. Não julga ela. E não se julga. Vocês duas fizeram o melhor que podiam. Saí de lá com uma nova direção. Uma nova esperança. Passei o resto da tarde pesquisando. Encontrei um grupo no Facebook de ex-funcionários do Lar Beatriz. Postei uma mensagem pedindo informações sobre a irmã Beatriz. 2 horas depois, uma mulher respondeu: Irmã Beatriz está viva. Mora num convento em Eldorado do Sul. Posso te passar o contato. Meu coração disparou. Liguei no mesmo dia. A irmã Beatriz atendeu. A voz era fraca, mas firme. Alô? Irmã Beatriz, meu nome é Fernanda. Minha mãe é Marlene Dias. Ela entregou um bebê no Lar Beatriz em 1986. Eu preciso de informações. Preciso achar esse bebê. Ele é meu irmão. Silêncio do outro lado. Marlene Dias. Eu lembro dela. Lembro do menino. Mateus. Meu corpo inteiro tremeu. A senhora lembra? Lembro. Ela era diferente das outras meninas. Não queria entregar. Chorou muito, mas a família dela pressionou demais. Não teve escolha. A senhora sabe para onde ele foi? Quem adotou? Ela hesitou. Eu não posso te dar nomes.
Mas posso te dizer uma coisa. O menino foi adotado por uma família de Guaíba. Uma família boa. O pai era comerciante. A mãe era professora. Eles queriam muito um filho. Cuidaram bem dele. Tenho certeza disso. Ele sabe que foi adotado? Isso eu não sei. Mas se você realmente quer encontrar ele, vai ter que ir até lá. Conversar com as pessoas. Alguém vai lembrar. Alguém sempre lembra. Desliguei o telefone e senti, pela primeira vez em dias, uma fagulha de esperança. No sábado de manhã, peguei o carro e dirigi até Guaíba, uma cidade pequena a 30 quilômetros de Porto Alegre. Casas simples, ruas de paralelepípedo, comércio local. Estacionei perto da praça central e comecei a andar. Entrei em padarias, farmácias, mercadinhos. Perguntava se alguém conhecia uma família que tinha adotado um menino em 1986. A maioria das pessoas me olhava com estranheza. Algumas diziam que não lembravam. Outras simplesmente ignoravam. Até que, numa loja de materiais de construção, um homem de uns 60 anos parou quando ouviu minha pergunta. 1986? Família que adotou um bebê? Isso, um menino. Mateus. Ele coçou a barba. Tem uma família aqui que adotou um menino naquela época. Os Ferreira. Seu Antônio e Dona Clara. Ele tinha uma loja de ferragens. Ela dava aula na escola municipal. Eles queriam muito um filho. Não conseguiam ter. Aí adotaram. Meu coração quase saiu pela boca. E o menino? Ele ainda mora aqui? O menino cresceu. Deve ter uns 38, 39 anos agora. Não sei se mora aqui ainda. Mas a mãe dele mora. Dona Clara. Ela ainda mora na mesma casa. Rua São Pedro, número 132. Anotei tudo. Agradeci. Saí dali correndo. Dirigi até a Rua São Pedro. Era uma rua tranquila. Casas antigas. Jardins bem cuidados. Parei em frente ao número 132. Uma casa azul clara, com portão de ferro e uma mangueira no quintal. Fiquei ali, no carro, olhando para aquela casa, sem conseguir sair. Dentro daquela casa estava a mulher que criou meu irmão, a mulher que ele chamava de mãe. E eu estava prestes a invadir aquela vida, a abrir uma ferida que talvez estivesse fechada, a mudar tudo. Respirei fundo. Desci do carro. Caminhei até o portão. Bati. Uma mulher apareceu. Devia ter uns 65 anos. Cabelos grisalhos presos num coque. Avental de cozinha. Olhos doces. Boa tarde. Posso ajudar? Minha voz saiu trêmula. Dona Clara? Sim. Meu nome é Fernanda. Eu preciso conversar com a senhora sobre seu filho, sobre Mateus. O rosto dela mudou. Ela ficou pálida. A mão dela apertou o portão. Como você sabe esse nome? Porque ele é meu irmão. Minha mãe é Marlene Dias. Ela entregou ele em 1986. E agora ela morreu. E deixou uma carta, pedindo para eu achar ele. Dona Clara ficou parada, muda. Os olhos dela encheram de lágrimas. E então ela disse baixinho: Entra. A gente precisa conversar. Dona Clara me levou para dentro. A casa cheirava a bolo de fubá. Tinha fotos nas paredes. Muitas fotos. Ela me ofereceu café, mas eu não conseguia pensar em nada além daquelas fotos. Procurei um rosto que eu pudesse reconhecer. Um rosto que tivesse algo da minha mãe. Algo de mim. Ela sentou na minha frente. As mãos dela tremiam. Você disse que sua mãe morreu? Há 2 semanas. Infarto. Ela baixou a cabeça. Sinto muito. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Então ela respirou fundo e olhou para mim. Mateus sabe que foi adotado. Eu sempre fui honesta com ele. Contei quando ele tinha 7 anos. Disse que a mãe biológica dele era muito jovem e não tinha condições de criá-lo. Que ela tomou a decisão mais difícil da vida dela porque amava ele. Eu nunca quis que ele achasse que foi abandonado. Não foi. Ele foi entregue com amor. Senti um nó na garganta. E ele... Como ele reagiu?
Chorou, ficou confuso, mas com o tempo, ele entendeu. E nunca quis procurar. Disse que eu era a mãe dele, que isso era o que importava. Mas ele nunca teve curiosidade? Ela hesitou. Teve, principalmente na adolescência. Perguntava como ela era, se ela pensava nele, se ela tinha outros filhos. Eu não sabia responder. Tudo o que eu tinha era o nome dela, Marlene, e um endereço antigo que nem existia mais. Onde ele está agora? Dona Clara se levantou e pegou uma foto na estante. Me entregou. Era um homem. Devia ter uns 38 anos. Cabelo escuro. Olhos castanhos. Sorria de lado. Tinha o nariz da minha mãe. Eu vi na hora. O mesmo nariz. A mesma curva no canto da boca quando sorria. Ele mora em Canoas. É engenheiro. Casado. Tem uma filha de 3 anos. Segurei a foto e não consegui segurar as lágrimas. Ele é tão parecido com ela. Dona Clara colocou a mão no meu ombro. Você quer conhecer ele? Eu não sei se ele quer me conhecer. Deixa eu ligar pra ele. Deixa eu contar. E aí a gente vê o que ele decide. Ela pegou o telefone. Discou. Eu fiquei ali, segurando aquela foto, o coração disparado. Filho, tá ocupado? Preciso falar uma coisa importante. Não, tá tudo bem. É que chegou alguém aqui, uma moça. Fernanda. Ela diz que é irmã sua, filha da Marlene, sua mãe biológica. Silêncio. Ela ouviu alguma coisa do outro lado. Ela morreu, filho, há 2 semanas, e deixou uma carta. Pediu pra Fernanda te procurar. Mais silêncio. Dona Clara olhou pra mim. Ele quer falar com você. Peguei o telefone. Minha mão suava. Alô? A voz dele era grave. Calma, mas trêmula. Fernanda? Oi. Você é mesmo filha dela? Sou. Eu não sabia de você até 2 semanas atrás. Ela escondeu isso de mim a vida inteira. Deixou uma carta, contando tudo. Ele respirou fundo. Ela falou de mim na carta? Falou. Disse que nunca te esqueceu. Que pensava em você todos os dias. Que queria ter te procurado, mas tinha medo de destruir a sua vida. Ouvi um soluço do outro lado. Eu sempre quis saber se ela lembrava de mim. Ela lembrava. Acendia uma vela todo dia, 12 de março. Seu aniversário. Ele ficou em silêncio. Quando voltou a falar, a voz dele estava quebrada. Eu preciso te ver. Preciso saber mais. Pode vir aqui? Amanhã? Eu moro em Canoas. Posso te passar o endereço? Posso. Claro que posso. Ele me passou o endereço. Agradeci. Devolvi o telefone para Dona Clara. Ela me abraçou. Chorou no meu ombro. Obrigada por vir. Obrigada por contar para ele. Ele precisava saber disso. Saí daquela casa com o coração partido e remendado ao mesmo tempo. Eu tinha achado meu irmão. Ele existia. Ele estava vivo. Ele tinha uma família, uma vida. E minha mãe tinha carregado isso sozinha por 32 anos. Naquela noite, de volta na casa da minha mãe, eu não conseguia dormir. Fiquei revirando os papéis dela. E foi quando achei o diário. Estava escondido no fundo do guarda-roupa dela, dentro de uma caixa de sapatos velha. Um caderno brochura azul, as páginas amareladas pelo tempo. A capa estava gasta, cheia de manchas. Abri a primeira página. A data. 15 de março de 1986. 3 dias depois do nascimento dele. Comecei a ler. Hoje faz 3 dias que eu entreguei meu filho. 3 dias que eu sinto que uma parte de mim morreu. Eu não consigo parar de chorar. Não consigo comer. Não consigo dormir. Fecho os olhos e vejo o rosto dele. Aquele rostinho pequeno, os olhinhos fechados, a boquinha fazendo biquinho. Eu segurei ele por 5 minutos. Só 5 minutos. E naqueles 5 minutos, eu me apaixonei. Eu olhei para ele e pensei, esse é meu filho. Eu fiz esse ser humano. Ele veio de mim.
Mas aí as freiras tiraram ele de mim, e eu deixei. Eu deixei porque todo mundo disse que era o certo, que eu era nova demais, que eu não tinha condições, que ele ia ter uma vida melhor com outra família. Mas como ele vai ter uma vida melhor sem mim? Como ele vai saber que eu amei ele? Como ele vai saber que eu não quis desistir dele? Eu queria gritar. Queria correr atrás delas e arrancar meu filho de volta. Mas eu não fiz nada. Eu só assinei os papéis e saí daquele lugar. E agora eu tô sozinha, e vazia, e destruída. Eu nunca vou me perdoar. Parei de ler. Limpei as lágrimas. Virei a página. 12 de abril de 1986. Faz um mês desde que ele nasceu. Eu imagino que ele já deve estar numa casa agora, com uma família, com uma mãe que não sou eu. Será que ela dá mamadeira para ele? Será que ela canta para ele dormir? Será que ela olha para ele com o mesmo amor que eu olhei? Eu queria saber se ele tá bem, se ele chora muito, se ele sente falta de mim. Sei que é loucura. Bebê não sente falta. Mas eu sinto. Deus, como eu sinto. Minha mãe disse que eu preciso esquecer, que eu preciso seguir em frente, que essa história acabou. Mas como eu vou esquecer? Como eu vou seguir em frente carregando esse buraco no peito? Continuei lendo. Página após página. Eram anos de dor. Anos de culpa. Anos de arrependimento. Ela escreveu sobre o Ricardo, o pai do bebê. Como ele sumiu. Como ele a deixou sozinha. Junho de 1986. Eu vi o Ricardo na rua hoje. Ele estava com outra mulher. Rindo. Como se nada tivesse acontecido. Como se ele não tivesse me deixado grávida e sozinha. Como se ele não tivesse um filho no mundo. Eu quis atravessar a rua e gritar na cara dele. Quis perguntar se ele pensava no bebê. Se ele se arrependia. Se ele sentia alguma coisa. Mas eu não fiz nada. Só olhei. E chorei. E voltei para casa. Ele não sabe o que eu passei. Ele não sabe o que eu perdi. E ele nunca vai saber. Porque para ele, aquilo nunca existiu. Ela escreveu sobre a pressão da família. Sobre como a mãe dela, minha avó, disse que era melhor assim. Que ninguém precisava saber. Que ela podia recomeçar. Casar. Ter outros filhos. Filhos de verdade, foi o que minha avó disse. Agosto de 1987. Eu conheci um homem. Paulo. Ele é gentil. Trabalha numa oficina. Me trata bem. Contei para ele sobre o bebê. Sobre o que aconteceu. Ele disse que não faz diferença. Que ele me aceita do jeito que eu sou. Parte de mim quer acreditar. Parte de mim quer tentar de novo. Ser feliz. Construir uma família. Mas a outra parte ainda tá lá naquele hospital, segurando aquele bebê nos braços. E então, 1989. O ano que eu nasci. 15 de junho de 1989. Eu tive uma filha, Fernanda. Ela é perfeita, pequenininha, com olhos grandes e curiosos. Quando eu segurei ela pela primeira vez, eu chorei. Chorei porque eu estava feliz, mas também porque eu lembrei dele, do Mateus, do menino que eu entreguei. Será que ele também era assim quando nasceu? Será que ele me olhou do mesmo jeito que a Fernanda tá me olhando agora? Eu quero ser uma boa mãe para ela. Quero dar para ela tudo o que eu não consegui dar para ele. Quero que ela nunca sinta que foi abandonada. Que ela nunca sinta que não foi amada. Mas como eu vou fazer isso carregando essa culpa? Li o diário inteiro. Fui até a última página. A última entrada era de 2019, 6 anos atrás. 12 de março de 2019. Hoje o Mateus faz 33 anos. Eu acendi uma vela, como eu faço todo ano, e rezei. Rezei para que ele esteja bem, para que ele tenha uma vida boa, para que ele seja feliz. Eu nunca vou te conhecer, Mateus, mas eu nunca vou te esquecer. Você foi o meu primeiro filho, o meu primeiro amor, e a minha maior dor. Perdoa a sua mãe. Fechei o diário e segurei ele contra o peito.
Chorei até não ter mais lágrimas. Minha mãe tinha sofrido em silêncio a vida inteira. Tinha carregado aquela culpa sozinha. E eu nunca soube, nunca percebi, nunca imaginei. Eu achava que conhecia ela, mas eu não conhecia nada. No domingo de manhã, eu estava na porta da casa do Mateus. Era uma casa bonita, num condomínio fechado em Canoas. Portão branco, jardim bem cuidado, brinquedos espalhados na varanda. Toquei a campainha. Meu coração estava acelerado. Ele abriu a porta. Pessoalmente, ele era ainda mais parecido com a minha mãe. Os olhos, o nariz, o jeito de inclinar a cabeça quando olhava para mim. Era como se eu estivesse vendo um pedaço dela vivo ali na minha frente. Fernanda? Oi. A gente ficou ali parado por alguns segundos, sem saber o que fazer. Então ele deu um passo à frente e me abraçou. E eu abracei ele de volta. E a gente chorou. Ali na porta. 2 estranhos que eram irmãos. 2 pedaços da mesma história. Quando nos soltamos, ele limpou o rosto e sorriu. Desculpa, eu não sei o que dizer. Eu também não. Ele me convidou para entrar. A casa era aconchegante, cheia de fotos. Tinha uma menininha brincando na sala. Ela olhou para mim com curiosidade. Essa é a Júlia, minha filha. A menina acenou timidamente. Oi, Júlia. Ela sorriu e voltou para os brinquedos. Mateus me levou até a cozinha. Serviu café. A gente sentou à mesa. Você trouxe a carta? Tirei o envelope da bolsa. Tinha trazido tudo. A carta, o diário, as fotos. Coloquei na mesa entre nós. Trouxe. Mas tem mais do que a carta. Tem o diário dela. Ela escreveu durante anos. Sobre você. Sobre o que ela sentiu. Sobre tudo. Ele pegou o diário. Abriu na primeira página. Leu em silêncio. Eu vi as lágrimas escorrendo no rosto dele. Ele leu por uns 10 minutos. Depois fechou o diário e olhou para mim. Ela sofreu muito. Sofreu. A vida inteira. Eu nunca imaginei que ela tinha passado por isso. Eu sempre pensei que ela tinha me entregado e seguido em frente. Que eu era só um erro que ela tinha corrigido. Você nunca foi um erro. Ela amava você. Sempre amou. Ele limpou as lágrimas. Por que ela nunca me procurou? Se ela sofria tanto? Por que ela não veio atrás de mim? Ela tentou, mas não conseguiu acesso aos registros. E depois, acho que ela teve medo. Medo de te machucar. De destruir a tua família. Ela achava que você era mais feliz sem ela. Ele balançou a cabeça. Eu teria querido conhecer ela. Teria querido dizer para ela que eu não a culpava. Que eu entendia. Ela sabia disso. No fundo, ela sabia. Mas a culpa era maior. A culpa não deixava ela te procurar. A gente ficou em silêncio. Ele pegou a foto. A foto da minha mãe segurando ele bebê. Ela tá sorrindo aqui. Porque ela te amava. Ele segurou a foto com força. Eu queria ter conhecido ela. Queria ter dito pra ela que tá tudo bem. Que eu tive uma vida boa. Que a Dona Clara me amou como se eu fosse filho dela. Que eu fui feliz. Ela saberia disso se tivesse te visto. Se tivesse visto o homem que você se tornou. Ele respirou fundo. Conta mais sobre ela. Como ela era. O que ela gostava. E eu contei. Contei sobre a máquina de costura. Sobre o café que ela fazia de manhã. Sobre como ela era quieta, reservada, mas carinhosa. Sobre como ela me criou sozinha depois que meu pai foi embora. Sobre como ela trabalhava tanto, mas sempre tinha tempo para mim. Ele ouviu tudo. Absorveu cada palavra. E você? Como você cresceu? Perguntei. Ele sorriu. Eu tive uma infância boa. A Dona Clara e o seu Antônio me deram tudo. Amor, educação, segurança. Eu estudei. Me formei. Construí minha vida. Nunca me faltou nada. Eles te contaram sobre a adoção?
Contaram. Quando eu tinha 7 anos. Eu lembro que eu chorei. Fiquei confuso, mas com o tempo eu entendi. E nunca mudou nada. Para mim, eles sempre foram meus pais. E a Marlene? Você pensava nela? Ele hesitou. Pensava. Principalmente quando eu era adolescente. Ficava imaginando como ela era. Se ela era bonita, se ela era inteligente, se eu puxei alguma coisa dela. Mas eu nunca quis procurar. Tinha medo. Medo de ser rejeitado. Medo de descobrir que ela não queria saber de mim. Ela queria. Sempre quis. Ele olhou para o diário de novo. Oh, eu sei disso agora. E isso muda tudo. A esposa dele apareceu. Uma mulher bonita, de cabelos longos, olhos gentis. Ela me cumprimentou e sentou ao lado do Mateus. Você é a Fernanda. O Mateus me contou tudo ontem. Oi. Desculpa aparecer assim, do nada. Ela sorriu. Não precisa pedir desculpa. Eu fiquei feliz quando ele me contou. Ele sempre quis saber mais sobre a mãe biológica. E agora ele tem essa chance. Mesmo que seja tarde. Mateus segurou a mão dela. A Fernanda trouxe o diário da Marlene. Ela escreveu sobre mim. Durante anos. A esposa dele olhou para mim com os olhos marejados. Posso ler? Claro. Ela pegou o diário. Leu algumas páginas. Chorou. Devolveu. Ela amava você. Isso é óbvio. Mateus assentiu. A gente passou a tarde inteira conversando. Eu contei sobre a minha infância. Ele contou sobre a dele. Descobrimos que a gente tinha coisas em comum. Gostava do mesmo tipo de música. Tinha os mesmos tiques. Ria do mesmo jeito. Éramos irmãos. De sangue. De história. De dor. Quando o sol começou a se pôr, Mateus me acompanhou até o portão. Obrigado por vir. Por trazer tudo isso. Por me contar sobre ela. Eu precisava. Ela pediu. E eu também queria te conhecer. Ele me abraçou de novo. A gente precisa se ver mais. Precisa construir essa relação. Porque agora a gente se tem. E isso é o que importa. Sim, é o que importa. Entrei no carro e dirigi de volta para Porto Alegre. No caminho, eu pensava em tudo. Na minha mãe, no Mateus, na história que ela escondeu, na dor que ela carregou, no amor que ela nunca conseguiu expressar. E eu entendi uma coisa. Minha mãe não era perfeita. Ela cometeu erros. Escondeu coisas. Sofreu sozinha quando podia ter pedido ajuda. Mas ela fez o melhor que pôde. Com as ferramentas que tinha. Com a coragem que conseguiu reunir. E agora, cabia a mim e ao Mateus continuar. Reconstruir. Honrar a memória dela. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Mateus e eu começamos a nos falar todos os dias. Mensagens, ligações, vídeos da Júlia, fotos antigas. A gente estava montando o quebra-cabeça da nossa história. Mas tinha uma coisa que ainda me incomodava. Uma pergunta que não saía da minha cabeça. Por que minha mãe esperou tanto? Por que ela não me contou enquanto estava viva? Por que deixou tudo para depois da morte? Voltei ao diário. Reli as páginas. E foi numa entrada de 2015 que eu achei a resposta. 23 de outubro de 2015. Hoje a Fernanda me perguntou se eu tinha algum arrependimento na vida. A gente estava tomando chimarrão na varanda e ela fez essa pergunta do nada. Eu olhei para ela e quase contei. Quase disse: sim, tenho. Entreguei um filho. E isso me destroçou. Mas eu não consegui. Porque se eu contasse, tudo ia mudar. Ela ia me olhar diferente. Ia me julgar. Ia pensar que eu sou uma mãe ruim. Que eu abandonei um filho e fiquei com o outro. E eu não aguento a ideia dela me odiar. Então eu menti. Disse que não tinha arrependimentos. Que minha vida era cheia de erros. Mas que cada erro me trouxe até onde eu estava. Ela sorriu e disse: você é forte, mãe. Eu quero ser como você. E eu quase desabei. Porque ela não sabe. Ela não sabe que eu não sou forte. Que eu sou só uma mulher quebrada fingindo estar inteira.
Fechei o diário. Entendi. Ela não me contou porque tinha medo de me perder. Medo de eu parar de admirá-la. Medo de eu ver a verdade e me afastar. Mas ela estava errada. Porque eu não a amava menos agora. Eu a amava mais. Porque agora eu via a mulher completa. Não só a mãe, mas a pessoa, com suas dores, seus medos, suas escolhas impossíveis. Na quarta-feira, Mateus me ligou. Fernanda, eu preciso te mostrar uma coisa. Pode vir aqui? Claro. O que é? Prefiro mostrar pessoalmente. Fui até a casa dele. Ele estava com uma expressão séria. Me levou até o escritório. Eu comecei a pesquisar. Sobre a minha adoção. Sobre os registros. E eu achei algo. Ele me mostrou um documento. Era um processo de adoção. Datado de setembro de 1986. Nome da criança: Mateus Dias. Nome da mãe biológica: Marlene Aparecida Dias. Nome dos adotantes: Antônio José Ferreira e Clara Regina Ferreira. Isso eu já sabia, eu disse. Mas tem mais. Olha aqui. Ele apontou para uma anotação manuscrita no canto da página. Uma observação da assistente social responsável pelo caso. Mãe biológica demonstrou arrependimento imediato. Tentou contato 2 semanas após a entrega, mas foi orientada a não prosseguir para não prejudicar o processo de adaptação da criança. Demonstrou sofrimento emocional intenso. Recomenda-se acompanhamento psicológico. Mateus olhou para mim. Ela tentou me buscar de volta. 2 semanas depois. Senti meu peito apertar. Ela tentou? Tentou. Mas não deixaram. Disseram que era melhor para mim. Que eu já estava adaptando na nova família. Que seria traumático me tirar de lá. Meu Deus. Fernanda, ela não desistiu de mim. Ela foi impedida. Caí na cadeira. Toda a história que eu achava que sabia estava mudando. Minha mãe não tinha simplesmente entregado o bebê e seguido em frente. Ela tinha lutado, tinha tentado reverter. Mas o sistema, a sociedade, todo mundo tinha dito não. E ela tinha vivido com isso, com a culpa de não ter lutado o suficiente, quando, na verdade, ela tinha lutado e perdido. Isso muda tudo, eu sussurrei. Muda. Porque agora eu sei que ela me queria. Que ela não me largou. Que ela foi forçada. Ficamos em silêncio, processando. O que a gente faz agora? Perguntei. A gente conta a história dela, a verdade. Não a versão que todo mundo assumiu, mas o que realmente aconteceu. Como? Ele pensou por um momento. Tem um lugar. O cemitério onde ela está enterrada. A gente vai lá, juntos. E a gente fala com ela. Conta pra ela que a gente se encontrou. Que a gente entendeu. Que a gente perdoa. Senti as lágrimas voltarem. Quando? Amanhã. Se você conseguir. Consigo. Na quinta-feira de manhã, eu e Mateus fomos ao cemitério. Era um dia frio, nublado. O vento balançava as árvores. Caminhamos até o túmulo da minha mãe. Uma lápide simples. Nome. Data de nascimento. Data de morte. Nada mais. Mateus ficou ali, parado, olhando para aquela pedra. Ajoelhou. Colocou a mão sobre a lápide. Oi, Marlene. Eu sou o Mateus, seu filho. O filho que você entregou. O filho que você nunca esqueceu. A voz dele quebrou. Eu vim te dizer que eu sei da verdade. Que eu li o seu diário. Que eu sei que você me amou. Que você tentou me buscar de volta. E que não deixaram. Ele respirou fundo. Eu queria te dizer que eu tive uma vida boa. Que eu fui amado. Que eu fui feliz. E que eu não te culpo. Eu nunca te culpei. Porque você era jovem. Você estava sozinha. E você fez o que achava que era certo. Ele chorou. Eu me ajoelhei ao lado dele. Segurei a mão dele. Mãe, eu disse, a voz trêmula. Eu também vim te dizer uma coisa. Eu te perdoo. Por ter escondido. Por ter tido medo. Por não ter confiado em mim.
Eu entendo agora. E eu te amo. Do mesmo jeito. Talvez até mais. A gente ficou ali, chorando, segurando a mão um do outro. 2 irmãos reunidos sobre o túmulo da mãe que os uniu. Quando levantamos, Mateus limpou o rosto. Ela tá em paz agora. Tá. Finalmente, a gente saiu do cemitério juntos. E pela primeira vez desde que minha mãe morreu, eu senti que podia respirar. Que o peso tinha saído. Que a história tinha se fechado. Mas ainda faltava uma coisa. Naquela noite, vasculhando os últimos papéis da minha mãe, achei um envelope que eu não tinha visto antes. Estava grudado no fundo de uma gaveta, lacrado, com meu nome escrito na frente. E embaixo, abrir depois que você encontrar o Mateus. Rasguei o lacre. Dentro tinha uma carta curta, a última carta. Fernanda, se você tá lendo isso, é porque você encontrou ele. Meu menino, seu irmão. Eu sempre soube que um dia vocês dois iam se conhecer. E eu sempre quis estar lá para ver isso. Mas Deus tinha outros planos. Eu quero que você saiba uma coisa. Eu escondi isso de você não porque eu não confiava em você, mas porque eu não confiava em mim. Eu tinha medo de que você me visse como eu realmente sou. Fraca, quebrada, covarde. Mas agora eu sei que esconder foi um erro. Porque você merecia a verdade. E ele também. Cuida dele, Fernanda. Ele é seu irmão, seu sangue, sua história. E agora vocês têm um ao outro. E me perdoa. Por tudo. Por ter escondido. Por ter morrido antes de contar. Por não ter sido a mãe perfeita que você merecia. Eu te amo. Sempre amei. Você e ele, sua mãe. Dobrei a carta. Coloquei no peito. E finalmente, chorei tudo o que eu tinha segurado. Minha mãe não era perfeita. Mas ela era minha. E agora eu entendia ela completamente. 2 semanas depois do cemitério, eu e Mateus estávamos sentados na sala da minha casa. A mesa estava coberta de papéis, fotos antigas, documentos. A gente tinha decidido uma coisa. Precisávamos encontrar o Ricardo, o pai biológico, o homem que tinha sumido. O homem que nunca soube que minha mãe entregou o filho dele. Você acha que ele sabe? Mateus perguntou, segurando a única foto que tínhamos dele. Uma foto desbotada, tirada numa festa. Um homem jovem, cabelo preto, sorriso largo. Ao lado dele, minha mãe, também jovem, também sorrindo. Não sei, mas a gente precisa descobrir. Mateus olhou para mim. E se ele não quiser saber? E se ele negar? E se ele disser que não é filho dele? Então a gente vai embora. Mas pelo menos a gente tentou. A gente começou a investigar. O nome completo estava no diário. Ricardo Almeida dos Santos. Idade aproximada. Devia ter uns 63 anos agora. Natural de Porto Alegre. Trabalhava como vendedor na época. Procuramos nas redes sociais. Nada. Procuramos em listas telefônicas antigas. Nada. Até que Mateus teve uma ideia. E se a gente voltar lá? No bairro onde sua mãe morava em 1985? Alguém deve lembrar dele. Era uma boa ideia. Minha mãe tinha morado no bairro Restinga antes de eu nascer. Um bairro popular, de casas simples, onde todo mundo conhecia todo mundo. No sábado de manhã, a gente foi até lá. A Restinga tinha mudado. Muitas casas novas. Prédios que não existiam antes. Mas ainda tinha algumas coisas antigas. Um bar na esquina. Uma padaria. Uma pracinha. Entramos no bar. Um lugar pequeno, escuro, com cheiro de fritura. O dono era um senhor de uns 70 anos, barriga grande, bigode grisalho. Bom dia. Vocês servem café? Perguntei. Servimos. Senta ali. A gente sentou. Ele trouxe 2 cafezinhos. Eu respirei fundo. Senhor, o senhor mora aqui há muito tempo? Ele coçou a barba. Moro. Desde 1975. Por quê? A gente tá procurando alguém. Um homem chamado Ricardo Almeida. Ele morava aqui nos anos 80. Conhecia uma moça chamada Marlene. O rosto dele mudou. Ele franziu a testa. Ricardo Almeida?
Aquele malandro? Meu coração acelerou. O senhor conhece ele? Conheço, ou melhor, conhecia. Ele sumiu daqui faz tempo. Nos anos 90, acho. Devia um monte de gente. Engravidou umas 3 mulheres e não assumiu nenhuma. Era um pilantra. Mateus apertou os punhos. O senhor sabe para onde ele foi? Ouvi dizer que foi para Gravataí, trabalhar numa fábrica. Mas isso foi há muito tempo. Não sei se ainda tá lá. E a família dele? Ele tinha parentes aqui? Tinha uma irmã, a Sônia. Ela ainda mora aqui. 3 quadras daqui. Rua dos Andradas, a casa azul com portão verde. Agradecemos. Pagamos o café. Saímos. Fomos até a Rua dos Andradas. A casa azul com portão verde era pequena, mas bem cuidada. Bati na porta. Uma mulher de uns 60 anos atendeu. Cabelos curtos, pintados de loiro. Olhos cansados. Oi? Oi. A senhora é Sônia? Irmã do Ricardo Almeida? Ela cruzou os braços. Sou. Por quê? Olhei para Mateus. Ele deu um passo à frente. Meu nome é Mateus. Eu sou filho do Ricardo. Ele não sabe da minha existência. Minha mãe entregou-me para adoção em 1986. E agora eu tô tentando achar ele. Sônia ficou em silêncio. Olhou para Mateus de cima a baixo. Então suspirou. Entra. A sala era simples. Sofá velho, TV antiga, fotos de família nas paredes. Ela sentou e nos olhou. Ricardo sempre foi irresponsável. Sempre foi mulherengo. Eu não me surpreendo que ele tenha mais um filho perdido por aí. Desculpa falar assim, mas é a verdade. A senhora sabe onde ele tá? Perguntei. Sei. Ele mora em Gravataí. Tem uma oficina mecânica lá. É casado. Tem 2 filhos. Ou melhor, tinha 2. Agora parece que tem 3. Ela anotou o endereço num papel. Me entregou. Mas vou te avisar uma coisa. Ricardo não é um homem fácil. Ele não gosta de ser cobrado. Não gosta de passado voltando. Se vocês forem lá, preparem-se para ser mal recebidos. Mateus pegou o papel. Eu só quero uma resposta. Só quero saber se ele lembra da minha mãe. Se ele sabia que ela estava grávida. Sônia balançou a cabeça. Ele sabia. Todo mundo sabia. Mas ele negou. Disse que não era dele. Que ela tinha ficado com outros caras. Sumiu e nunca mais voltou. Senti uma raiva subir. Ele largou ela sozinha, grávida, e nunca olhou para trás. Sim. E eu pedi desculpas por ele na época. Falei com a Marlene. Disse que meu irmão era um covarde. Ela chorou muito. Depois sumiu também. Nunca mais vi ela. Ela morreu, eu disse. Há 1 mês. Sônia baixou a cabeça. Sinto muito. Ela era uma boa moça. Não merecia o que meu irmão fez. A gente saiu de lá com o endereço na mão. No carro, Mateus ficou em silêncio. Eu sabia o que ele estava sentindo. Raiva, decepção, dor. Você quer ir? Perguntei. Ele olhou para mim. Quero. Preciso ouvir da boca dele. Preciso que ele olhe na minha cara e diga que sabia. Que ele escolheu sumir. Então vamos. Dirigimos até Gravataí. A oficina ficava numa rua movimentada. Uma placa velha. Oficina do Ricardo. Mecânica em geral. O portão estava aberto. Tinha 2 carros lá dentro, desmontados. Um homem de macacão sujo mexia num motor. Entramos. O homem levantou a cabeça. Tinha uns 63 anos. Cabelo grisalho. Rosto marcado. Barriga saliente. Mas os olhos eram iguais aos do Mateus. Vocês querem alguma coisa? Ele perguntou, a voz grossa. Mateus deu um passo à frente. Você é Ricardo Almeida? Sou. Quem quer saber? Meu nome é Mateus. Minha mãe era Marlene Dias. Você a conheceu em 1985. Ricardo ficou pálido. Largou a ferramenta. Limpou as mãos no pano. Eu não conheço nenhuma Marlene. Conhece sim. Você engravidou ela. E sumiu.
E ela entregou o bebê para adoção. Esse bebê sou eu. Ricardo balançou a cabeça. Olha, eu não sei quem você é, mas eu não tenho nada a ver com isso. Mateus tirou a foto do bolso. A foto da minha mãe com ele. Mostrou. É você. Nessa foto. Com ela. Não adianta negar. Ricardo olhou para a foto. Engoliu seco. Isso foi há muito tempo. Eu era outra pessoa. Você sabia que ela estava grávida? Mateus perguntou, a voz tremendo. Ricardo hesitou. Sabia. E você sumiu. Eu não estava pronto. Eu era novo. Não tinha dinheiro. Não sabia o que fazer. Mateus deu um passo mais perto. Então você largou ela, sozinha, para lidar com tudo, enquanto você seguia sua vida. Ricardo desviou o olhar. Eu fiz o que achava que era melhor. Melhor para quem? Para você? Silêncio. Ela morreu, eu disse. Há um mês. E durante 32 anos, ela carregou a culpa de ter entregado seu filho. Ela sofreu todos os dias, enquanto você vivia sua vidinha tranquila aqui. Ricardo me olhou. Quem é você? Eu sou a filha dela, a irmã dele. E a gente veio aqui porque a gente precisava ouvir da sua boca. Precisava saber se você se arrependeu, se você pensou nele, se você sentiu alguma coisa. Ricardo ficou em silêncio por um longo tempo. Então suspirou. Eu pensei. Às vezes. Mas eu construí outra família. Tenho outros filhos. Não dava para voltar atrás. Mateus balançou a cabeça. Eu não vim aqui para te cobrar nada. Não vim pedir dinheiro. Não vim destruir tua família. Eu só vim te dizer uma coisa. Eu existo. E você perdeu a chance de me conhecer, de ser meu pai. E isso é culpa sua, não da minha mãe. Sua. Ricardo não respondeu, só olhou para o chão. Mateus virou as costas, saiu da oficina. Eu fui atrás dele. No carro ele desabou, chorou, bateu no volante. Ele não se arrependeu. Ele não sentiu nada. Segurei a mão dele. Ele é um covarde, sempre foi. Mas você não precisa dele. Você nunca precisou. Você teve a Dona Clara. Você teve amor. Você teve família. Ele limpou o rosto. Eu sei. Mas dói. Dói saber que ele estava ali o tempo todo. E nunca quis saber de mim. Eu sei. Mas agora acabou. Você fez o que precisava fazer. Olhou na cara dele. E agora pode seguir em frente. Dirigimos de volta em silêncio. Quando chegamos em Porto Alegre, Mateus olhou para mim. Obrigado por ter vindo comigo, por ter me apoiado. A gente é irmão. É para isso que irmão serve. Ele sorriu pela primeira vez no dia. É, a gente é. Nos dias seguintes, eu e Mateus tentamos processar tudo. O encontro com Ricardo tinha sido difícil, doloroso, mas necessário. Agora a gente sabia a verdade completa. E podia finalmente começar a curar. Mas ainda tinha uma coisa que me incomodava. Uma última peça do quebra-cabeça que não se encaixava. No diário da minha mãe, ela mencionava um lugar. Um lugar onde ela ia quando precisava pensar. Quando a dor era grande demais. Vou até o mirante. É o único lugar onde eu consigo respirar. Onde eu consigo sentir que ele está perto. Que mirante era esse? Onde ficava? Voltei ao diário. Procurei pistas. E achei. Uma entrada de 1987. Hoje fui até o mirante em Guaíba, o lugar onde eu e o Ricardo nos conhecemos. Sentei lá e olhei para a cidade. E pensei, será que meu filho está em algum lugar lá embaixo? Será que ele olha para o céu e pensa em mim? Guaíba. O mirante de Guaíba. Era lá. Liguei pro Mateus. Eu achei um lugar importante para nossa mãe. A gente precisa ir lá. Onde? O mirante de Guaíba. Era onde ela ia quando pensava em você. Quando a gente vai? Hoje. Agora. 1 hora depois, a gente estava subindo a estrada que levava ao mirante.
Era um lugar bonito, alto. Dava para ver a cidade inteira lá embaixo. O rio, as pontes. O pôr do sol começando a atingir o céu de laranja. A gente parou no topo. Saiu do carro. Ficou ali, olhando a vista. Ela vinha aqui, Mateus disse, a voz baixa. Pensando em mim. Vinha. Todo 12 de março. Seu aniversário. Ela subia aqui, acendia uma vela e ficava olhando para a cidade. Esperando. Rezando. Ele limpou uma lágrima. Eu estava lá embaixo, o tempo todo, e não sabia. Mas agora você sabe. E isso muda tudo. A gente ficou ali por um tempo, em silêncio, só sentindo. Sentindo a presença dela, a dor dela, o amor dela. Foi quando eu vi, gravado numa pedra perto do parapeito, letras pequenas desbotadas pelo tempo. Mateus, onde quer que você esteja, eu te amo. Mamãe Marlene, 12/03/1995. Meu coração parou. Chamei o Mateus. Olha isso. Ele se ajoelhou, passou os dedos pelas letras, começou a chorar. Ela escreveu aqui. Ela gravou o meu nome. Ela nunca te esqueceu, nem por um segundo. Ele abraçou a pedra, encostou a testa. Chorou como eu nunca tinha visto ninguém chorar. E eu chorei junto. Porque naquele momento, tudo fazia sentido. Toda a dor, todo o segredo, todo o silêncio. Minha mãe tinha carregado aquele amor sozinha, mas tinha deixado rastros. Para que um dia, se ele procurasse, ele encontrasse. E ele encontrou. Ficamos ali até o sol se pôr completamente. Quando a noite chegou, Mateus se levantou. Eu preciso trazer a Júlia aqui. Ela precisa conhecer esse lugar. Precisa saber sobre a avó que ela nunca conheceu. Sim, ela precisa saber. A gente voltou pro carro, mas antes de ir embora, Mateus voltou até a pedra. Tirou uma caneta do bolso e embaixo da mensagem da minha mãe, escreveu: Eu te achei, mãe, e eu te amo também. Seu filho, Mateus, 2025. Na semana seguinte, eu decidi fazer uma última coisa. Uma coisa que eu sabia que minha mãe teria querido. Fui até o cartório. Pedi a segunda via da certidão de nascimento do Mateus, a original. A que tinha o nome da minha mãe como mãe biológica. Levei para ele. Entreguei numa caixa embrulhada. O que é isso? Ele perguntou. Abre. Ele abriu. Viu a certidão. Leu. Os olhos encheram de lágrimas. Essa é minha certidão original. Com o nome dela. Você é Mateus Dias, filho de Marlene Aparecida Dias. E ninguém pode apagar isso. Ele segurou o documento com força. Obrigado, por tudo. Por ter me achado. Por ter me contado. Por ter me dado essa chance de conhecer a história dela. A nossa história. Era o que ela queria. E era o que eu precisava fazer. A gente se abraçou. E naquele abraço, eu senti que a gente tinha se tornado mais do que irmãos. A gente tinha se tornado família. De verdade. Algumas semanas depois, Mateus me ligou. Fernanda, eu preciso te mostrar uma coisa. Pode vir aqui? Fui até a casa dele. Ele estava no escritório, cercado de papéis. Eu fiz uma coisa que eu acho que vai te emocionar. Ele me entregou um documento. Era uma petição. Para incluir o nome de Marlene Dias na certidão de nascimento da Júlia, como avó. Eu quero que minha filha saiba quem foi a avó dela. Quero que o nome da Marlene fique registrado, oficialmente, para sempre. Olhei para ele sem conseguir falar. Só consegui abraçar. Ela teria amado isso, eu disse, a voz embargada. Eu sei, e por isso eu preciso fazer. Porque ela é a avó da Júlia. Mesmo nunca tendo conhecido ela. Mesmo tendo morrido antes. Ela é, e vai estar registrado. Algumas semanas depois, o documento saiu. Certidão de nascimento de Júlia Ferreira. Avó paterna. Clara Regina Ferreira. Avó materna biológica. Marlene Aparecida Dias, in memoriam.
Quando Mateus me mostrou, eu chorei. Chorei porque minha mãe finalmente tinha sido reconhecida. Não como a mulher que entregou um filho, mas como a avó, como a matriarca, como parte da família. E isso, de alguma forma, fechava o ciclo. No domingo seguinte, eu, Mateus, a esposa dele, a Júlia e a dona Clara fomos juntos ao cemitério. Levamos flores. Levamos a certidão nova da Júlia. Mateus colocou o documento sobre o túmulo. Olha, Marlene, sua neta, Júlia, e aqui tá escrito: você é a avó dela, oficialmente, para sempre. A Júlia, que tinha acabado de completar 4 anos, colocou uma florzinha sobre a lápide. Vovó Marlene, ela disse, com a voz fininha. E naquele momento, eu senti que minha mãe estava ali, sorrindo, finalmente em paz. Porque agora ela não era mais um segredo. Ela era memória, era história, era amor. 2 meses depois do cemitério, minha vida tinha encontrado um novo ritmo. Mateus e eu nos víamos toda semana. A Júlia me chamava de tia Fer. A gente almoçava junto, trocava mensagens, ria, chorava. Construía tijolo por tijolo a relação que a gente nunca teve. Mas teve um dia que mudou tudo de novo. Era uma quinta-feira. Eu estava organizando os últimos pertences da minha mãe, decidindo o que guardar e o que doar, quando encontrei uma caixa no alto do armário dela. Uma caixa de sapatos velha, empoeirada, escondida atrás de cobertores. Abri. Dentro tinha cartas. Dezenas de cartas. Todas endereçadas a Mateus. Todas escritas pela minha mãe. Todas nunca enviadas. Sentei no chão. Abri a primeira. Querido Mateus, hoje você faz 1 ano. Eu imagino que você já deve estar andando. Ou quase. Será que você já fala? Será que você chama alguém de mãe? Eu espero que sim. Eu espero que você tenha uma mãe que te ame tanto quanto eu te amei naqueles 5 minutos que te segurei nos braços. Eu queria estar aí. Queria ver você crescer. Queria ser a pessoa que te ensina a andar, a falar, a viver. Mas eu não posso. E isso me mata todos os dias. Feliz aniversário, meu filho. Onde quer que você esteja, sua mãe que nunca te esqueceu. Abri outra. E outra. E outra. Eram 32 cartas. Uma para cada ano de vida dele. A última tinha sido escrita semanas antes dela morrer. Querido Mateus, hoje você faz 38 anos. E eu sei que talvez nunca vou te conhecer. Eu tô velha, cansada, doente, na verdade. Meu coração não aguenta mais. Mas eu quero que você saiba uma coisa. Você foi amado. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos da minha vida, você esteve comigo. No meu pensamento, no meu coração, na minha alma. Eu espero que você tenha sido feliz. Eu espero que você tenha encontrado o amor. Que você tenha realizado seus sonhos. Que você tenha sido tudo o que eu sempre quis que você fosse. E se um dia, por algum milagre, você ler essas cartas, saiba que eu sinto muito. Sinto muito por não ter lutado mais. Por não ter ido atrás de você. Por ter deixado o medo me vencer. Mas saiba também que eu te amo. Sempre amei. Sempre amarei. Sua mãe, Marlene. Eu não conseguia parar de chorar. Peguei o celular. Liguei pro Mateus. Você pode vir aqui? Agora? O que houve? Eu achei uma coisa. Uma coisa que você precisa ver. 1 hora depois, ele estava na minha sala. Entreguei a caixa. Ele olhou dentro. Viu as cartas. Pegou a primeira. Leu. E desmoronou. Ele leu todas. Uma por uma. Chorava. Ria. Apertava as cartas contra o peito. Quando terminou, ele me olhou. Ela escreveu para mim. Todos os anos. Ela nunca me esqueceu. Nunca. Nem por um dia. Eu queria que ela estivesse aqui. Queria abraçar ela. Queria dizer que eu entendo. Que eu perdoo. Que eu amo ela também.
Ela sabe. Onde quer que ela esteja, ela sabe. Mateus segurou as cartas com força. Eu vou guardar essas cartas pro resto da minha vida. E quando a Júlia crescer, eu vou dar pra ela. Pra ela saber quem foi a avó dela. Pra ela saber que o amor não se apaga. Mesmo com distância. Mesmo com tempo. Mesmo com morte. Assenti. Porque ele estava certo. Aquelas cartas eram mais do que papel. Eram prova. Prova de que minha mãe nunca desistiu. Nunca esqueceu. Nunca parou de amar. 2 semanas depois, Mateus me ligou de novo. Fernanda, eu tive uma ideia. E eu quero saber o que você acha. Fala. Eu quero fazer uma homenagem para ela. Algo público. Algo que mostre a história dela. Que mostre o que ela passou. Que mostre que ela não foi uma mulher que abandonou um filho, mas uma mulher que foi forçada a tomar a decisão mais difícil da vida dela. Como você quer fazer isso? Eu pensei em escrever. Escrever a história dela. Nossa história. E publicar. Num blog. Ou num livro. Sei lá. Só para que as pessoas saibam. Para que outras mulheres que passaram pelo mesmo não se sintam sozinhas. Senti um aperto no peito. Você acha que ela ia querer isso? Acho. Porque, no fundo, ela sempre quis que a verdade viesse à tona. Por isso ela deixou as cartas. Por isso ela deixou o diário. Ela queria que alguém soubesse. E agora a gente pode contar. Pensei por um momento. Então vamos fazer. Juntos. Eu e você. A gente conta a história dela. Do jeito que ela merece ser contada. E foi o que a gente fez. Passamos semanas escrevendo, revisando, chorando enquanto escrevia, rindo lembrando das partes boas, construindo, palavra por palavra, o legado da nossa mãe. Quando terminamos, publicamos num blog. Chamamos de Cartas para Mateus, a história de uma mãe que nunca esqueceu. A repercussão foi imediata. Centenas de comentários. Milhares de compartilhamentos. Mulheres escrevendo, dizendo que tinham passado pela mesma coisa, que tinham entregue filhos, que carregavam a mesma culpa, que se sentiam sozinhas, até que leram nossa história e perceberam que não estavam sozinhas. Uma mulher comentou: Eu entreguei minha filha há 40 anos e nunca contei pra ninguém. Carreguei isso sozinha. Mas agora eu sei que não sou a única e que eu não sou um monstro. Obrigada por compartilhar isso. Vocês não sabem o quanto isso me ajudou. Outra escreveu: Eu fui adotada e sempre odiei minha mãe biológica por ter me entregue. Mas depois de ler essa história, eu entendi. Ela não me abandonou. Ela me amou tanto que fez o sacrifício. Obrigada por me abrir os olhos. Mateus leu esses comentários e chorou. A gente fez a coisa certa. A mãe ia ficar orgulhosa. Ia, com certeza. E naquele momento, eu senti que minha mãe finalmente tinha descansado. Que a história dela tinha sido contada. Que o amor dela tinha sido reconhecido. E que a gente, eu e Mateus, tínhamos honrado a memória dela da melhor forma possível. Contando a verdade. 6 meses depois de publicarmos a história da nossa mãe, minha vida tinha mudado completamente. Não era mais só minha vida. Era nossa vida. Minha e do Mateus, e da Júlia, e da Dona Clara, e de toda a família que a gente estava construindo em cima dos destroços do passado. Mas ainda tinha feridas abertas. Feridas que precisavam ser cuidadas. E foi numa tarde de domingo, tomando chimarrão na casa do Mateus, que ele tocou no assunto. Fernanda, tem uma coisa que eu preciso te perguntar. E eu não sei se você vai gostar. Fala. Ele respirou fundo. Você já pensou em como a mãe se sentiu criando você? Sabendo que tinha outro filho perdido por aí? Será que ela te amou menos por causa disso? Será que ela comparava? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei em silêncio. Pensando. Eu não sei.
Às vezes eu penso nisso. Fico me perguntando se quando ela me olhava, ela via você. Se quando ela me abraçava, ela lembrava de você. Se eu era só um consolo. Uma segunda chance. Mateus balançou a cabeça. Você não era um consolo. Você era dela. De verdade. Ela te escolheu. Ela te criou. Ela ficou contigo. Mas ela te amava também. Eu sei. E tá tudo bem. Porque amor não é limitado. Ela podia amar a gente dois, do jeito dela, do jeito que ela conseguia. Limpei uma lágrima. Às vezes eu sinto raiva dela, sabe? Por ter escondido. Por não ter confiado em mim. Por ter morrido sem me contar. Eu também sinto. Às vezes. Mas aí eu leio as cartas dela. E eu entendo. Ela não escondeu por maldade. Ela escondeu por medo. Medo de perder você. Medo de te machucar. Medo de não ser suficiente. Ele estava certo. E eu sabia disso. Mas ainda doía. Como a gente cura isso? Perguntei. A gente conversa. A gente chora. A gente lembra. E a gente perdoa. Não só ela. Mas a gente mesmo. Por ter sentido raiva. Por ter demorado para entender. Por ser humano. A sentir. Porque ele tinha razão. Perdão não era só para minha mãe. Era para mim também. Por todas as vezes que eu não percebi a dor dela. Por todas as vezes que eu achei que ela era só minha mãe. E não uma mulher completa. Com história. Com traumas. Com segredos. Eu quero fazer uma coisa, eu disse. Quero escrever uma carta para ela. Uma carta onde eu digo tudo o que eu não disse enquanto ela estava viva. Onde eu perdoo ela. E onde eu peço perdão também. Faz. E quando terminar, a gente lê juntos, no túmulo dela. Juntos. Passei a semana inteira escrevendo. Rasgava, reescrevia, chorava, recomeçava. Até que finalmente ficou pronta. No sábado, eu e Mateus voltamos ao cemitério. Levamos flores, levamos a carta. Sentamos na grama, perto do túmulo. Eu abri o papel. Respirei fundo. E comecei a ler em voz alta. Mãe, faz 7 meses que você se foi. 7 meses que eu descobri que você não era só minha mãe. Que você era mãe do Mateus também. Que você carregou um segredo por 32 anos. E que esse segredo te destruiu por dentro. No começo, eu senti raiva. Senti que você tinha mentido para mim. Que você tinha escondido uma parte enorme da sua vida. E que eu, sua filha, não merecia isso. Mas agora eu entendo. Você não mentiu por maldade. Você escondeu por amor. Porque você tinha medo de me perder. Porque você achava que se eu soubesse a verdade, eu ia te julgar, ia te odiar, ia parar de te amar. Mas você estava errada, mãe. Eu nunca ia parar de te amar. Porque eu te conheço. Conheço a mulher que você era. A mulher forte, trabalhadora, dedicada, que fez de tudo para me dar uma vida boa, que me amou com tudo o que tinha. E agora eu conheço a outra parte de você, a parte que sofreu, que carregou culpa, que chorou sozinha, que acendia velas, que escrevia cartas, que nunca esqueceu. E eu te amo ainda mais, porque agora eu vejo você inteira, não só como mãe, mas como mulher, como ser humano, imperfeita, quebrada, mas cheia de amor. Eu te perdoo, mãe, por ter escondido, por ter morrido sem contar, por ter carregado sozinha. Eu te perdoo. E eu espero que você me perdoe também, por não ter percebido a sua dor, por não ter perguntado, por ter assumido que eu te conhecia quando na verdade eu só conhecia metade. O Mateus está aqui do meu lado. Ele te ama também. E ele te perdoa. A gente está construindo uma família agora. Eu, ele, a Júlia. A gente está honrando você, contando a sua história, fazendo com que você seja lembrada não como a mulher que entregou um filho, mas como a mulher que amou 2 filhos, do jeito que conseguia. Descansa em paz, mãe. Você merece. Finalmente.
Com todo o amor do mundo, Fernanda. Terminei de ler e dobrei a carta. Coloquei sobre o túmulo. Mateus colocou a mão sobre a minha. Ela ouviu. Tenho certeza. Eu também. A gente ficou ali por mais 1 hora, em silêncio, sentindo, curando. Quando levantamos para ir embora, Mateus olhou para mim. Sabe o que eu acho que a mãe queria mesmo? O quê? Que a gente fosse feliz, que a gente se encontrasse e que a gente não carregasse o peso que ela carregou, que a gente vivesse leve, livre. Então é isso que a gente vai fazer. É isso que a gente vai fazer. Naquela noite, eu dormi melhor do que tinha dormido em meses. Sonhei com minha mãe. Ela estava jovem, sorrindo, sem dor no olhar. Ela me abraçou e disse: "Obrigada, filha, por tudo." Acordei chorando, mas era um choro diferente. Não era de dor, era de alívio, de libertação, de fechamento. Na segunda-feira, Mateus me ligou animado. "Fernanda, você acredita que um editor entrou em contato comigo? Leu a história no blog. Quer transformar num livro. Quer publicar." Meu coração disparou. "Sério?" "Sério. Ele disse que é uma história importante, que precisa ser contada, que pode ajudar muita gente." "E o que você respondeu?" "Que eu preciso conversar com você, porque a história é nossa, minha e sua. E eu só faço se você topar." Sorri. "Eu topo." "Claro que eu topo. A mãe ia querer isso." "Ia. Tenho certeza." E foi assim que, 1 ano depois da morte da minha mãe, a gente assinou o contrato para publicar o livro. O título: Cartas para Mateus, o amor que sobreviveu ao silêncio. O lançamento foi emocionante. Tinha gente chorando. Gente compartilhando suas próprias histórias. Gente agradecendo por a gente ter tido coragem de expor algo tão íntimo. E naquele dia, olhando para a plateia, eu senti que finalmente tinha entendido tudo. Minha mãe não tinha sido fraca. Ela tinha sido humana. E ser humano significava errar, carregar culpas, esconder medos. Mas também significava amar. Intensamente. Incondicionalmente. Eternamente. E esse amor nunca morreu. Continuava ali. Em mim, no Mateus, na Júlia. Em cada pessoa que lia a história dela e se reconhecia. 3 meses após o lançamento do livro, algo inesperado aconteceu. Eu estava no trabalho quando recebi uma ligação de um número desconhecido. "Alô? Fernanda? Meu nome é Helena. Helena Rodrigues. Eu li o seu livro. E eu preciso muito falar com você." A voz dela estava trêmula, emocionada. "Oi, Helena. Claro, pode falar. É que eu sou assistente social. Trabalho há 35 anos com adoção. E eu conheci sua mãe. Eu estava lá. No dia que ela entregou o Mateus. Meu coração parou. Você conheceu ela?" "Conheci. E tem uma coisa que vocês precisam saber. Uma coisa que tá no processo, mas que talvez vocês não tenham visto. Posso encontrar com vocês? Pessoalmente?" "Pode. Claro que pode." Liguei pro Mateus. Contei. Marcamos pra tarde seguinte, num café no centro. Helena era uma senhora de uns 60 anos, cabelos grisalhos, olhos gentis. Quando nos viu, ela levantou e abraçou os dois. "Vocês são tão parecidos com ela," ela disse, emocionada. Sentamos. Ela tirou uma pasta velha da bolsa. Eu guardei isso durante todos esses anos. Não sei porquê. Acho que sempre soube que um dia vocês iam aparecer. Abriu a pasta. Tinha documentos, fotos, anotações. Eu era a assistente social responsável pelo caso da Marlene. Eu estava no hospital no dia que o Mateus nasceu. E eu vi tudo. "O que você viu?" Mateus perguntou. Helena respirou fundo. "Eu vi sua mãe implorar para ficar com você. Ela segurou você nos braços e disse: 'Eu não quero entregar. Eu não posso. Ele é meu filho.
Mas a mãe dela, sua avó, estava lá. E ela foi dura. Muito dura. Disse: "Você vai entregar. Você não tem escolha. Você vai destruir a família inteira se ficar com esse menino." Senti um nó na garganta. E minha mãe? Ela chorou. Chorou tanto. Mas no final, ela cedeu. Porque ela era jovem. Porque ela estava sozinha. Porque ela acreditou que realmente não tinha escolha. Helena abriu um envelope. Tirou uma foto. Uma foto que eu nunca tinha visto. Minha mãe, no hospital, segurando Mateus. O rosto dela molhado de lágrimas. Mas os olhos transbordavam amor. Mateus segurou a foto. Não conseguiu segurar as lágrimas. Ela não queria me entregar. Não queria. E depois, 2 semanas depois, ela voltou. Bateu na porta do lar. Pediu para reverter a adoção. Disse que tinha sido um erro, que ela queria o filho de volta. "E o que aconteceu?" perguntei. Helena baixou a cabeça. Eu tentei ajudar. Tentei mesmo. Mas o processo já tinha avançado. O Mateus já estava com os pais adotivos. E a lei na época era muito rígida. Não permitia a reversão depois que a criança estava colocada. Eu disse para ela que seria prejudicial tirar a criança naquele momento. Que ele já estava se adaptando. Que seria traumático. Mas ela insistiu? Insistiu. Durante semanas. Até que a mãe dela apareceu de novo. E disse que ia internar a Marlene num hospital psiquiátrico se ela não parasse. Disse que ela estava ficando louca. Que precisava esquecer. Seguir em frente. Senti uma raiva subir. Minha avó fez isso? Fez. E a Marlene desistiu. Não porque ela queria, mas porque ela foi ameaçada. Porque ela foi silenciada. Porque disseram para ela que ela era louca por amar o próprio filho. Helena limpou as lágrimas. Eu nunca esqueci dela. Nunca esqueci o olhar dela quando saiu daquele lugar pela última vez. Era um olhar vazio, como se uma parte dela tivesse morrido ali. Mateus colocou a foto sobre a mesa. Ela foi forçada, em tudo, na entrega, na desistência, em tudo. Foi, e eu carrego isso até hoje, porque eu fazia parte do sistema. Eu era parte do problema, e eu sinto muito, muito mesmo. Segurei a mão dela. Você tentou ajudar. Você fez o que pôde dentro do sistema que existia. Mas não foi suficiente. Não. Mas agora você está contando a verdade. E isso é o que importa. Helena nos entregou a pasta. Tá tudo aqui. Documentos, fotos, meu relato completo. Usem como quiserem. Contem a história completa. Para que nenhuma outra mulher passe pelo que a Marlene passou. Agradecemos. Nos despedimos. E fomos para a casa do Mateus. Abrimos a pasta, lemos tudo. E com cada página, a história da nossa mãe ficava mais clara, mais dolorosa, mais real. Ela não tinha sido fraca. Ela tinha sido vítima. Vítima de uma época, de uma família, de um sistema. Que dizia para mulheres jovens que elas não eram dignas de serem mães, que elas precisavam esconder, esquecer, seguir em frente. Mas ela nunca seguiu em frente. Ela carregou aquilo até morrer, e agora cabia a nós contar. Não só a história dela, mas a história de milhares de mulheres que foram silenciadas, que foram forçadas, que foram destruídas. Na semana seguinte atualizamos o livro. Incluímos o relato da Helena. Incluímos os documentos. Incluímos as novas fotos. E a repercussão foi ainda maior. Jornais ligaram. TVs quiseram entrevistar. O livro se tornou um movimento, um grito, uma denúncia. Mulheres começaram a procurar seus filhos. Filhos começaram a procurar suas mães. Famílias se reencontraram. Segredos foram revelados. Curas aconteceram. E no meio de tudo isso, eu e Mateus estávamos lá, contando a história da nossa mãe, honrando a memória dela, transformando a dor dela em mudança. Uma noite,
sentados na varanda da minha casa, Mateus olhou para o céu. Você acha que ela tá vendo tudo isso? Tenho certeza. E ela tá orgulhosa. Eu só queria que ela tivesse vivido isso. Que ela tivesse visto o impacto que a história dela causou. Ela sabia. No fundo, ela sempre soube. Por isso ela deixou as cartas. Por isso ela deixou os diários. Ela queria que a verdade viesse à tona. E veio. Ele sorriu. A gente fez isso por ela. Fizemos. E vamos continuar fazendo. Porque essa era a nossa missão agora. Não só honrar nossa mãe, mas honrar todas as mães. Todas as mulheres. Que foram silenciadas. Que foram julgadas. Que foram esquecidas. A história delas merecia ser contada. E a gente ia contar. 1 ano e meio depois da morte da minha mãe, eu estava na cozinha preparando o café quando olhei pela janela e vi a casa dela. Ainda estava lá, do outro lado da rua. Vazia. Trancada. Esperando. Eu não tinha conseguido vendê-la. Não tinha conseguido me desfazer dela. Porque aquela casa era mais do que tijolos e cimento. Era memória. Era história. Era ela. Mateus tinha sugerido, algumas semanas antes, que a gente transformasse a casa em algo. Algo que honrasse a memória dela. Algo que ajudasse outras pessoas. E naquela manhã, olhando pela janela, eu finalmente soube o que fazer. Liguei para ele. Mateus, eu tive uma ideia. Para a casa da mãe. Conta. A gente transforma num espaço de acolhimento. Para mulheres que passaram por adoções forçadas. Para filhos que foram adotados e querem entender suas histórias. Um lugar onde as pessoas possam se reunir, conversar, chorar, curar. Silêncio do outro lado. Então, é perfeito. É exatamente o que ela teria querido. E foi o que a gente fez. Reformamos a casa. Pintamos as paredes de branco. Colocamos sofás confortáveis. Enchemos as estantes de livros sobre adoção, maternidade, perdão. Penduramos fotos da nossa mãe nas paredes. Deixamos o diário dela numa vitrine de vidro, aberto na primeira página. E no dia da inauguração, chamamos Casa Marlene, Espaço de Acolhimento e Reconstrução Familiar. Foram mais de 50 pessoas no primeiro encontro. Mães que tinham entregue filhos. Filhos que tinham sido adotados. Famílias tentando se reconectar. Todos compartilhando suas histórias. Chorando juntos. Curando juntos. Eu e Mateus ficamos ali, na porta, recebendo cada pessoa. E cada abraço. Cada lágrima. Cada obrigada por existir era uma confirmação de que a gente tinha feito a coisa certa. Uma mulher de uns 70 anos se aproximou de mim. Ela estava chorando. Eu entreguei minha filha há 50 anos e nunca contei para ninguém. Carreguei isso sozinha até hoje. Mas quando eu li o livro de vocês, quando eu vi que existia esse espaço, eu finalmente tive coragem de falar. Obrigada. Obrigada por darem voz para quem nunca teve. Abracei ela e chorei junto, porque era isso. Era para isso que tudo tinha servido. A dor, o segredo, a descoberta, a cura. Tudo tinha nos levado até ali, até aquele momento, onde a história da nossa mãe estava salvando outras histórias. À noite, depois que todo mundo foi embora, eu e Mateus ficamos sozinhos na casa. Sentamos no sofá. No mesmo sofá onde minha mãe costumava sentar. Onde ela costurava. Onde ela tomava chimarrão. Onde ela viveu e sofreu e amou. Ela tá aqui, né? Mateus disse, olhando ao redor. Tá. Eu sinto. Eu também. E sabe o que eu acho? O quê? Que ela finalmente descansou. Porque a história dela não morreu com ela. Continuou. E virou algo maior. Algo que tá mudando vidas. Assenti. Porque ele estava certo. Minha mãe não era mais só uma mulher que morreu carregando um segredo. Ela era um símbolo, um movimento, uma inspiração.
E sempre que alguém entrava naquela casa e compartilhava sua história, minha mãe vivia de novo, em cada palavra, em cada lágrima, em cada cura. 3 meses depois, numa tarde de sábado, eu estava na casa Marlene quando uma moça de uns 25 anos entrou. Ela estava nervosa. Olhava para tudo com curiosidade e medo. "Posso ajudar?" perguntei. Eu li o livro de vocês. E eu vim porque eu acho que vou ter que entregar meu bebê para adoção. E eu não sei o que fazer." Meu coração apertou. Sentei com ela. Segurei a mão dela. "Me conta. O que está acontecendo?" Ela chorou. Contou que estava grávida de 4 meses. Que o pai do bebê tinha sumido. Que a família dela estava pressionando para ela entregar. Que ela não tinha dinheiro. Não tinha estrutura. Não sabia como ia criar sozinha. "Mas eu amo esse bebê", ela disse, a voz quebrada. "Eu não quero entregar. Mas todo mundo diz que é o melhor para ele, que ele vai ter uma vida melhor com outra família." Olhei nos olhos dela e vi minha mãe. Vi a dor, o medo, a confusão. "Você quer ficar com ele?" "Quero. Mas então você vai ficar. E a gente vai te ajudar." "Como?" "A gente vai te conectar com redes de apoio, com programas sociais, com advogados, com psicólogos, com tudo o que você precisar, porque você não está sozinha, não como minha mãe estava. Você tem a gente agora." Ela olhou para mim com os olhos arregalados. "Sério?" "Sério. A história da minha mãe não pode se repetir, não enquanto eu e meu irmão estivermos aqui para impedir." Ela me abraçou, chorou no meu ombro. E eu chorei também. Porque naquele momento, eu entendi. Tudo tinha feito sentido. Todo o sofrimento, toda a descoberta, toda a jornada, tinha sido para chegar ali, para salvar aquela vida, e muitas outras. Hoje, 2 anos após a morte da minha mãe, a Casa Marlene já ajudou mais de 200 famílias. Mães conseguiram ficar com seus filhos. Filhos se reencontraram com suas mães. Famílias foram reconstruídas. E o livro? O livro virou best-seller. Foi traduzido para 5 idiomas. Virou documentário. Inspirou mudanças na legislação sobre adoção. Deu voz para quem nunca teve. Eu e Mateus agora somos mais do que irmãos. Somos parceiros. Somos ativistas. Somos a continuação da história da nossa mãe. E a Júlia? A Júlia cresceu sabendo quem foi a avó Marlene. Sabendo da história. Sabendo do amor que sobreviveu ao silêncio. E toda vez que ela vai na Casa Marlene, ela olha para a foto da avó na parede e diz: "Vovó Marlene é heroína, né, tio?" E Mateus responde: "É, amor, ela é." Ontem, no aniversário de 2 anos da morte dela, eu e Mateus voltamos ao cemitério. Levamos flores. Levamos fotos de tudo o que construímos. Colocamos sobre o túmulo. "Olha, mãe", eu disse. "Olha o que a gente fez. Olha quantas vidas você salvou. Quantas histórias você mudou. Você não morreu, mãe. Você se multiplicou em cada pessoa que a gente ajuda, em cada família que a gente reconstrói. Você tá viva e vai estar para sempre." Mateus colocou a mão na lápide. "Obrigado. Por ter sido corajosa o suficiente para escrever, para deixar as cartas, para confiar que um dia a gente ia entender. A gente entendeu, mãe, e a gente te ama, para sempre." Ficamos ali, em silêncio, sentindo a presença dela, sabendo que ela estava em paz. Finalmente. Quando saímos do cemitério, o sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Lindo, perfeito. E eu soube, naquele momento, que tudo tinha valido a pena. A dor, as lágrimas, a descoberta, a jornada. Porque no final, o amor venceu. O amor que minha mãe sentiu. O amor que ela carregou. O amor que ela deixou. Esse amor não morreu. Ele cresceu, se espalhou.
se transformou. E agora, ele estava salvando vidas. Se essa história tocou você, se você passou por algo parecido ou se você conhece alguém que precisa de ajuda, saiba, você não está sozinho. Existem espaços, existem pessoas, existem histórias como a nossa. E o amor, sempre, sempre encontra um caminho. Sempre.